Olá, querido, tudo bem, querida? Eu sou Kia Santana, você me conhece. Nós estamos transmitindo a conferência Atitude Brasil. Recomeços. Pastor José Valandro Júnior agora está falando sobre as características do profeta. Palavra poderosa. Você vai ouvir um pouquinho e depois você poderá ver na íntegra no nosso canal, no YouTube, Rede Church. Também você pode nos seguir lá no Instagram, Rede Church. Gratidão a Deus, pois fomos privilegiados demais hoje. Tivemos gente falando sobre dinheiro, sobre família, sobre sonhos, sobre liderança, sobre planejamento, sobre cidadania. Quem participou dessa conferência passou pelos mais diversos tópicos da vida humana e foi muito abençoado. E aí eu perguntei para Deus, como eu encerro a conferência? Qual é a palavra para encerrar essa conferência? Uma conferência revolucionária em tempo de pandemia, em tempo de susto mundial, em tempo de economia sem saber seu rumo, em tempo de países sem saber seu rumo, em tempo de governo sem saber seu rumo. Qual o rumo que a gente vai dar para a nossa vida? E Deus me falou sobre profecia. A Bíblia nos faz um relato da atuação dos profetas. Muitas pessoas acham que os profetas é coisa do Velho Testamento, mas a Bíblia mostra que no Novo Testamento a gente tem atuação profética. E mostra mais que isso. Mostra que não para no Novo Testamento, chega ao nosso tempo. Por isso que em Efésios 4 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso não parou. A voz profética, biblicamente falando, ela se iniciou, ela continuou, ela continua, e ela só termina com o fim dos tempos e a volta de Jesus. Mas diante desse momento crítico que a gente está vivendo, Deus está nos dizendo, cadê a voz profética? A sensação que eu tenho é que Deus está perguntando assim, vem cá, na hora que vocês mais precisam falar, vocês vão se calar? Na voz que vocês mais precisam determinar rumos, vocês vão ficar calados, vão ficar quietos? O meu filho está quase vindo para julgar o mundo e determinar quem é salvo e tem eternidade e quem vai se perder e perder a vida eterna. E vocês agora vão pregar algumas coisas que não têm um caráter profético? Se nós analisarmos bem o momento que vivemos, vamos ver que as ideologias estão tomando o mundo. O marxismo, o materialismo, o hedonismo. E essa droga toda tem entrado na igreja. E a gente começa a ter uma igreja mais descompromissada. Igrejas lotadas, mais descompromissadas. Gente que consegue pisar no natural e no sobrenatural e achar que o seu natural pode ser carnal. Ainda que o sobrenatural tenha que ser espiritual. Pessoas que acham que podem negociar. Que acham que podem relativizar. E aí eu me pergunto, até que ponto isso não é falta da voz profética em cada um de nós? Para dizer, olha, se não quiser caminhar com isso, você não está no reino. Mas se quiser viver o reino, tem que caminhar com isso. Gente, um dos motivos pelos quais a profecia está em baixa é porque a vida de um profeta é difícil. Ah, profeta, foi lá, comeu do bom e do melhor, apareceu, foi aplaudido. Isso não tem nada a ver com a verdade. Vida de profeta é complicada. Com todo respeito, alguns que se autodenominam profetas e profetisas, eles não sabem nada do que é ser profeta. E as igrejas do Brasil estão lotadas de falsos profetas. Não estou falando dos pastores, não, estou falando daqueles que se intitulam profetas e não sabem o que é ser profeta. E falam o que pensam e não o que Deus mandou dizer. Queridos, é hora de resgatarmos o caráter profético da igreja. É hora de cada um de nós assumir o seu papel para determinar o que é verdadeiro e o que é falso.
o que leva a Deus e o que leva ao inferno, o que pode e o que não pode. Para isso eu quero ler um texto em Mateus capítulo 3, e com base nesse texto eu quero hoje falar sobre as características do verdadeiro profeta. Que eu não estou falando de pastor ou de missionário, ou de apóstolo ou de bispo, porque o caráter profético não está circunscrito a um cargo, a uma função. O caráter profético está sobre a igreja, e a igreja tem que ser profética. Por isso, em Mateus 3 nós vemos assim, a partir do verso 1, João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Queridos, esse João Batista, ele era primo de Jesus, filho de Zacarias, portanto, ele poderia assumir o sacerdócio de seu pai, mas não é isso que acontece. E sobre a vida de João Batista, quem fala é o próprio Cristo. E olha o que ele diz, no capítulo 7 de Lucas, versículo 26, ele vai dizer assim: afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Jesus falou: vocês foram procurar João Batista para ver o quê? Um profeta? Pois é, acharam mais que um profeta. E aí Jesus continua dizendo: de mulher não nasceu ninguém igual a ele. Só que ele é o maior, e ao mesmo tempo no reino dos céus você não vai achar ninguém menor que ele. Se Jesus está dizendo que ele é mais que profeta, é o profeta dos profetas em termos humanos, e que de mulher não nasceu ninguém igual a ele, se a gente quer ser verdadeiro profeta nessa nação, nesse momento emblemático, nesse momento tão importante, a gente precisa olhar para João Batista. E aí eu quero fazer 5 afirmações, e eu não posso demorar, porque o nosso tempo hoje foi muita coisa hoje. O profeta verdadeiro, primeiro, não se encanta com os holofotes. João Batista, diz assim, versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele era estrategista, ele ficava no deserto perto do Rio Jordão. Quem passava de viagem tinha que procurar água, ia para o Rio Jordão, e ali ele pregava a palavra. E ali as pessoas se convertiam e ele batizava. Agora olha onde ele habitava, no Jordão. Ele não pregava nos grandes púlpitos das grandes igrejas, ele não falava nas grandes conferências, ele não estava de forma emblemática junto aos poderosos, não. Ele estava no deserto. O seu púlpito era o deserto. Agora no deserto, quando acaba o culto, todo mundo vai embora. Quando acaba o culto no deserto, ninguém fica. Ninguém quer morar no deserto. Todo mundo quer uma casa, todo mundo quer uma proteção. É nessa hora que João fica sozinho no deserto. 2 possibilidades a gente tem. Primeira, acho que ele não era muito bem visto na cidade. Porque os profetas não são muito adeptos do politicamente correto. Os profetas falam na seca, falam a verdade, falam o que incomoda. E João Batista era desse tipo. Se você está preocupado em perder seguidores do seu Instagram, se você está preocupado em perder seguidores do seu Facebook, ei, desista de ser profeta. Continue sendo um água com açúcar. Continue sendo um metidinho
a santarrão. Você não é. Porque profeta não está preocupado com likes. Está preocupado com a aprovação divina. Ah, meus amados irmãos, por que ele estava no deserto? Ah, porque deserto também dá para a gente uma oportunidade de uma busca mais tranquila em Deus. Na cidade tem muito tumulto, muito movimento, tem muita coisa acontecendo. Quando todo mundo ia embora, e ele ficava no deserto, era a chance que ele tinha de estar diante do Senhor. Jesus fazia isso. Volta e meia ele dizia para os discípulos: ei, vão na frente, daqui a pouco eu encontro vocês, porque eu preciso ter um tempo com Deus, sem ruído, sem WhatsApp, sem olhar o Instagram, sem telefone celular. Eu preciso de um tempo meu com o Pai, porque hoje foi cansativo e eu não sei o que fazer amanhã. Queridos, se quer ser um profeta verdadeiro, não se encante com os holofotes, cuidado com eles. Segundo lugar, os profetas verdadeiros proclamam uma mensagem centrada no reino de Deus e não no reino dos homens. Olha o que diz o texto no versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem muita gente pregando muita coisa que parece mais coach de carreira, que parece mais autoajuda, que parece mais apoio psicológico ou psiquiátrico. Eu não sou contra pregar isso, isso é muito importante, é legal, a Bíblia tem base para isso, mas o problema é quando a gente faz disso a essência da nossa comunicação eclesiástica, a essência do nosso ministério, a essência do nosso foco. Profeta não tem uma linha só de consolo. O profeta consola, edifica e exorta. 1 Coríntios 14, versículo 3, é a definição de profecia. Portanto, gente, muita gente está trazendo consolo, visão de futuro, tratamento do interior, mas o profeta, ele quer tirar as pessoas do pecado, ele quer levar as pessoas para a santidade, e ele quer que as pessoas não tenham dúvida se vão para o céu ou para o inferno. Profeta quer definir o que é e o que não é na vida das pessoas, porque a palavra de Deus, ela dirige, ela mostra, ela exemplifica. E ela não quer que a gente fique com dúvida sobre que caminho tomar. João Batista tinha uma mensagem definida. Diz o texto: arrependei-vos, ou seja, primeiro falava de arrependimento. Primeiro ele falava do passado, da cura do passado. E depois ele dizia: é chegado o reino dos céus. Ou seja, receber o reino de Deus significa futuro. O profeta é aquele que linka o teu passado com o teu futuro. Ele trata o teu passado e mostra para você o futuro que ele tem para você. Ele limpa o teu passado para que você tenha um futuro de vitória. Esse é o profeta de Deus. Ah, meus queridos, o profeta pergunta a Deus o que deve dizer. Enquanto Deus não disser o que ele vai dizer, ele não sai da presença do Pai. Às vezes eu estou tão ocupado com tanta coisa que eu esqueço que eu sou profeta. Porque o tempo me chama, as obrigações me chamam, e às vezes a gente não fica diante do Pai o tempo suficiente para dizer: Pai, o que falar amanhã? Mas essa palavra que eu te trago, o Pai me deu. Ah, queridos, o profeta não está preocupado em ser especialista em consolo. Ele quer tirar você da morte eterna, ele quer tirar você do pecado, ele quer tirar você de uma vida de questionamento da vontade de Deus. Esse é profeta. Terceiro lugar, são profetas verdadeiros, os que são fiéis ao chamado que receberam. Olha o versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O profeta João já foi profetizado por Isaías. Isaías já tinha definido qual era a tarefa dele. Ele ia preparar a vinda de Jesus. A profecia tinha parado. João Batista aparece pregando profeticamente, resgatando o caráter profético no meio do povo.
para preparar o caminho de Jesus. Quando Jesus chega, todo mundo que segue João Batista imediatamente passa a seguir Jesus. É natural. Ele não preparava as pessoas para ele não preparava as pessoas para os pensamentos dele, ele preparava as pessoas para aquilo que o Pai tinha determinado, que o seu Filho viria ao mundo, morreria numa cruz, salvaria as nossas vidas e nos daria a vida eterna com ele. Meus amados irmãos, os profetas do Velho Testamento tinham papéis definidos. Uns agiam no exílio, uns agiam junto ao palácio, uns falavam junto ao povo, cada um tinha uma tarefa. João Batista sabia a sua, e você? Qual é o teu chamado? Onde você terá o caráter profético? Em que nicho? Em que situação? Você já sabe? Em quarto lugar, os verdadeiros profetas vivem em simplicidade. Versículo 4, João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. A vida de João é esquisita. Ele é excêntrico. Ele usa uma roupa de pele de camelo e cinto de couro. Sua comida, gafanhoto e mel silvestre. Ele é bem esquisito. Ele é bem exótico. A pergunta que surge é: onde estava a vaidade de João? E a pergunta que surge é: onde está a minha vaidade? Onde está a sua vaidade? O foco de João não estava na marca da roupa, nem no nome do restaurante. Nada contra. Não sou contra você comer ou ter uma roupa. Só estou dizendo que os presentes dos palácios, que as oportunidades dos amigos, que as situações de riqueza têm roubado o caráter profético de muita gente, tem calado muita gente, porque o foco passa a ser o que eu posso adquirir para mim e não o que Deus quer que eu adquira para Ele. O foco passa a ser o que eu posso falar e como que eu posso ficar mais famoso pelo que falei, e não o que eu posso falar, ainda que eu suma depois de falar. Meus amados, simplicidade, a fama e o dinheiro roubaram o coração de muitos que um dia foram profetas de excelência. Onde está seu coração? Qual o seu nível de vaidade? Quais são as suas reais motivações para o seu ministério? Em último lugar, os verdadeiros profetas não se calam diante da iniquidade. Aqui é um ponto muito importante. Versículo 7. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista não é muito adepto de eufemismo quando tem que dizer um recado. João Batista não ameniza muito não quando tem que falar alguma coisa. Ele é direto. Tem uns caras lá só olhando, ele batizando, só para criticar. Um bando de fariseu, miserável, religiosos, de carteirinha e vida podre. Ele vira para os caras e fala: vocês acham o quê? Que vocês são melhor que os outros? Vocês estão rindo de quem está batizando? Quem são vocês? Suas raças de víboras. Queridos, há muitas pessoas profetizando a água com açúcar que adoça o coração das pessoas. Tem muita gente falando o que todo mundo quer ouvir: você é campeão, você é vencedor, você é isso, você é aquilo, você... Mas a minha pergunta é: onde está o seu caráter profético de denúncia? De denúncia do mal que estão fazendo as crianças do nosso país, de denúncia da corrupção que tem na nossa nação, de denúncia dos poderes que passaram pelos seus limites, usurparam o poder dos outros poderes, desrespeitaram a Constituição brasileira. Onde está o seu caráter profético para que as ações anticristãs não dominem a nossa nação, para que a igreja seja respeitada? Pastor, vai cuidar de alma. Cuidar de alma? Quando uma criança não tem merenda na escola e passa fome, não tem nada a ver comigo não? Não tem nada a ver com você não?
Quando uma senhora está com a pereba na perna lá, com aquelas faixas enroladas, agarrada, sofrendo numa esquina pedindo uma esmola, tem a ver com você não? Quando um homem desempregado vai para a rua tentar vender alguma coisa como camelô e recebe um recadinho da filha, dizendo: papai, tenta trazer um miojo, acabou tudo aqui em casa. Não tem nada a ver contigo não? Pois é, quando você se cala, o diabo rouba a alegria e a vida dessas pessoas. João Batista um dia virou para o rei e falou: ei, Herodes, você é porcaria, você roubou a mulher do seu irmão, você está em pecado, você não pode requisitar uma condição de liderança de Deus, você não é, você é ímpio. Sabe o que aconteceu? Por causa disso, ele foi morto, foi roubada a sua vida, o seu pescoço foi arrancado. Você morreria por uma verdade? Você morreria por uma verdade? Sua rede social fala a verdade? Ou você está esperando os poucos que falam serem presos? É isso mesmo, fala, mas você manda os outros falar porque você não tem coragem, você é covarde. Eu queria chamar a atenção da liderança do Brasil. Eu queria requisitar que nós fôssemos voz profética, para dizer que nós não aceitamos o pecado, para dizer que nós não aceitamos que imponham uma série de mentiras sobre as crianças e os jovens do nosso Brasil, para dizer que a gente não aceita que continuem a destruir as famílias do Brasil. João Batista, ele vai dizer algo no versículo 11 muito forte: virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista sabia que dele mesmo ele não poderia dar às pessoas o que mudaria suas vidas. Ele sabia que ele era apenas canal. E ele diz: olha, estou fazendo o meu melhor, mas vai vir aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Querido, se você quer ser profeta de Deus, conte com o Espírito, com o fogo do Espírito. Se você quer ser mais um pregador de aluguel, que já prega o que é encomendado, se você quer ser mais um crente de igreja, que não se mete em confusão, só fala o que ninguém vai se importar, você não precisa do fogo, muito menos do Espírito. Sirva a quem você decidiu. Hoje é a hora de ser profeta. E essa conferência termina para dizer para você: você foi chamado para ser profeta. Você foi chamado para ser voz de Deus. Você foi chamado para mudar a história. Você foi chamado para olhar nos olhos desse mundo e falar: eu amo vocês. Eu não quero briga com vocês. Eu não quero chatear vocês. Mas eu não posso mentir para vocês. Evangelho é isso, isso e isso. Pode ser que alguém fique chateado com você, mas o teu Deus vai te aplaudir. Profeta não está preocupado com o que vão dizer. Ele só não quer ser reprovado diante do seu Deus. Seja profeta. Que Deus te abençoe.